Boa noite, meus amigos, meus irmãos. Nós estamos começando mais uma reunião na nossa casa de oração, nosso querido Centro Espírita Eurípides Barçanufo. Gostaríamos de agradecer a Deus, a Jesus, a oportunidade de estarmos novamente reunidos em seu nome. E para começar a nossa reunião, nós vamos fazer uma prece. Abaixem suas cabeças. Pai querido, Pai amado, nesse instante, nós gostaríamos de te agradecer imensamente, Senhor, por mais desta oportunidade de estudo, de aprendizado, e quiçá possamos, Senhor, colocar em prática todos os ensinamentos da noite de hoje, através do esforço, da dedicação, e que possamos, Senhor, a cada dia, estarmos entendendo o propósito da nossa estada aqui na Terra. Agradecido, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos dado, nós, em Teu nome, damos por iniciada a nossa reunião na noite de hoje. Que assim seja. Meus irmãos, hoje é com muita alegria que nós vamos contar com a colaboração do nosso querido irmão Paulo Cesário, ao qual nós passamos a palavra nesse instante. Olá, queridos amigos, confrades, internautas, né? Estamos agora nessa nova realidade, intitulada até de Novo Normal, onde nós estamos unidos, porém a distâncias. Saúdo a todos com a paz de Deus. E hoje nós vamos, assim, de uma certa maneira, meditar sobre nós mesmos, sobre algumas coisas, sobre virtudes e sobre vícios. Aliás, vícios são tantos que precisamos escolher alguns para iniciar o bom combate, aquele lá do Paulo de Tarso, que venceu a corrida e guardou a fé, e agora aguarda pelo resultado do bom plantio. São tantas coisas que às vezes assim nos causa tristezas, mágoas, tira às vezes o nosso sono, nos traz assim para uma área assim de muito conflito, convivências difíceis. A gente fica assim, não sabemos por que estamos com as pessoas que estamos. Não entendemos assim o porquê estamos enfrentando essa dor. E às vezes até procuramos encontrar um culpado. Às vezes até tentamos assim, de uma certa maneira, nos desculpar pelos erros que praticamos e atribuir a má sorte. Mas na verdade tem assim um punhadinho de coisas que influenciam na nossa vida, que nos causa, assim, bastante tristeza às vezes. Nós temos aqui nesse mundo, que faz parte das circunstâncias do nosso orbe. Nós viemos aqui para nos curar. Viemos aqui para nos curar de ciúmes. Olha que ciúme causa tanta dor. Ciúme até a gente compreender que ele trabalha contra a gente sofreu demais. Vai chegar uma época que, através da compreensão, a gente vai sofrendo cada vez menos, mas as circunstâncias que geravam ciúme continuam existindo, só que não nos afetará mais, não é? Então, este é o trabalho. Tem orgulho, egoísmo, tem assim uma tal de vaidade. Nossa, quantas coisas assim nos leva a sofrimentos voluntários. A gente está nesse mundo e tem uma finalidade de nós estarmos encarnados aqui. E é isso que nós precisamos entender, o que estamos aqui fazendo. O que fazemos?
como fazemos e quando fazemos. Qual a responsabilidade do fazer? Porque o fazer é uma ação que gera uma reação. Essa lei de ação e reação, ela é uma lei assim muito justa, que distribui a cada um segundo o seu plantio, segundo as suas obras. Tem uma lei, acho que de Newton, que diz o seguinte: uma força empregada em determinada direção, gera uma força equivalente em sentido contrário. Então imagina, o mal ou o bem que fizermos vai ter um efeito de retorno. Até por uma questão assim de levar vantagem, é o jeitinho brasileiro, né? Nós precisamos estarmos atentos para fazer o bem, para a gente receber esse bem de volta. Não é isso que a gente quer, estar bem? Então precisamos provocar o bem. O André Luiz, no início da obra Nosso Lar, ele diz: quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Alguém até criou uma parodinha em sentido contrário, dizendo que quando o trabalho aparece, o trabalhador desaparece. Mas é comum as pessoas iniciarem um projeto e depois desistir. Mas iniciou. Já deu um pontapé inicial. Paralisou por algum tempo, mas ficou lá dentro daquela pessoa uma predisposição, mesmo que pequenininha, para continuar em uma época oportuna. E sempre vai aparecer a época oportuna, à medida que a pessoa esteja preparada. Só que quando fala de um trabalhador pronto, não estamos falando daquela pessoa que já é prático, que sabe, que trabalha tudo isso nele. Já tem esse trabalho realizado. Não é não. O trabalhador está pronto quando ele se dispõe a iniciar. Porque você tem que fazer o bem, mesmo que não seja você que está dentro da bondade que você está praticando. Mas é preciso ter um início. É preciso provocar. Tem um pensador, me falha o nome, ele diz que o passarinho não canta porque é feliz. Ele é feliz porque ele canta. Então, quando ele começa a cantar, ele muda assim a sua psicosfera, ele atrai bons fluidos, ele se empolga, e aí ele canta até o fôlego acabar. E se sente feliz porque desfez assim de muitas coisas que o perturbavam. A solidão, alguma coisa que estava assim causando tristeza, ele começa a cantar isso, vai embora. Tem um ditado aí da minha terra, né? Eu nem vou dizer da minha terra, eu ouço desde a infância dizer que quem canta, os males espantas. Então, quando a gente inicia um projeto, o resultado só vem depois que você iniciou. Não tem como você gozar de um benefício que você ainda não o fez. Quando eu vejo assim, São Francisco de Assis falando que é amando que se é amado, que é perdoando que se é perdoado. Observe que ele está colocando a nossa ação primeiro e o resultado como efeito. É amando que se é amado. Se fosse o contrário, seria assim: é sendo amado que se ama. Não faz sentido. É sendo perdoado que se perdoa. Não funcionaria. Mas é perdoando que se é perdoado. Então isso quer dizer que quando provocamos a natureza, nessa lei de atração,
Nós estamos buscando da vida aquilo que oferecemos à vida. A vida nos devolve em abundância tudo aquilo que oferecemos a ela. É preciso a gente tomar muito cuidado com as nossas iniciativas, com os nossos gostos, com aquilo que a gente gosta muito. Porque a gente pode estar certo ou não. Diante da dúvida se eu estou certo ou não, é imperioso a gente ter um minutinho para buscar assim Jesus para decidir em nosso favor. Jesus diz o seguinte, para fazer para os outros o que gostaria que os outros nos fizessem. Então, nas nossas dúvidas, vamos recorrer ao nosso Mestre, Jesus, e entender se aquilo é bom. Se for bom para nós, que já temos esse peso, essa medida naturalmente na nossa consciência, a gente quer sempre o melhor para a gente. E é por isso que, às vezes, a gente quer o melhor para a gente. A gente quer o melhor para a gente. E Jesus fala assim, olha, para o outro tem que fazer igualzinho para você. Tem que querer o melhor para o outro também. E a gente continua querendo o melhor para a gente. Então é a baliza, é o ponto ali de equilíbrio. Se eu vou fazer para os outros, eu tenho que saber que se fosse feito para mim, se é bom. Se for bom para mim, a gente pode continuar. Mas se de repente a gente falar, acho que não gostaria, então não faça. Tem aí até no nosso meio, muitas obras que vêm nos auxiliando. Muitas obras que vêm assim falando da origem das nossas iniciativas. Está tudo aqui, é a nossa mente. É preciso educar, é preciso sublimar, é preciso purificar os nossos pensamentos para santificar as nossas palavras. Para ter um padrão aceitável todos os nossos atos. Antes de fazer é preciso pensar. Antes de falar é preciso pensar. Uma palavra pensada produz o resultado do propósito. Mas às vezes o seu propósito é bom, mas se você não pensou, você pode estar assim causando uma enorme ferida na pessoa que ouve, que é endereçada a essa observação. Então, ao falarmos, é preciso pensar. Vamos pensar primeiro. Porque às vezes esse pensamento que surgiu da gente pronunciar essa palavra pode não ser nosso. E às vezes a gente é tão rápido na nossa manifestação que a gente fala sem pensar e sem perceber. Tanto é que a pessoa fala, o que eu fiz? Olha, há muitas pessoas que fazem e cede assim, são médiums, que cede temporariamente para a influenciação de entidades que vêm passar para o nosso mundo certos sentimentos. E a gente precisa dar uma freada, peraí, isso aí prejudica. Isso aí machuca. E de nós só pode sair virtudes, somente coisas boas. Então, quando nós falamos assim, purificar os nossos pensamentos, elevar as nossas emoções. Emoções é uma fábrica de pensamentos. Às vezes a gente está mal, a gente começa a pensar mal. Às vezes a gente está assim, não está num bom momento e a gente sabe que não está no bom momento. Mas a gente acha que é daquele jeito e as pessoas têm que nos ouvir. São obrigadas. Faz parte. Não faz parte. É nesse momento que nós causamos rompimentos, feridas. E essas coisas retornam. Francisco dizendo, é perdoando que se é perdoado, é amando que se é amado, mas é prejudicando que se é prejudicado, é ofendendo que se é ofendido.
é desprezando que se é desprezado. Precisamos assim entender que tem uma pessoa que precisa de ser entendida. Essa pessoa somos nós. Mas ser entendida, ninguém me entende. Não. A primeira pessoa que precisa de entender a nós somos nós mesmos. Eu preciso me entender, isso é uma ciência. A ciência de entender a si mesmo. De autoconhecimento das minhas potencialidades, a minha capacidade. Porque todos nós, a mesma palavra que cura, daquela mesma boca sai palavra que adoece. E é disso que nós estamos assim, nesse momento, meditando a respeito de nós. Quem somos nós nessa caminhada? Quem estão conosco? Será se essas pessoas estão nos magoando? Porque Deus, na sua infinita justiça, quer ver a gente magoado? É que Deus, ele usa o homem para endireitar o próprio homem. Tem coisas em nós que nos faz sentir magoados. E isso precisa ser trabalhado, graças àquelas pessoas que magoam a gente. Eu preciso me curar dessa reação magoenta. Não sei se essa palavra existe. Eu preciso me curar desse coitadismo que sou eu. Tudo para mim, eu sou vítima. Essas coisas vêm em nosso favor. Se eu fiquei magoado, eu não preciso ficar pensando no outro porque ele me magoou. Mas eu preciso pensar em mim porque fiquei magoado. Alguma coisa, alguma conclusão eu irei chegar dessa autorreflexão. Eu estou ficando magoado, por quê? Essa pessoa falou isso. E isso que essa pessoa falou é verdade? O pior, cara, é que não é verdade. Ela mentiu a meu respeito. Então, se é mentira, a gente já sabe que essa pessoa mentiu porque falou de nós e nós sabemos se somos autores, se aquilo é verdade. Se imediatamente vimos que não é verdade, ao invés de odiar essa pessoa e guardar mágoa, a gente tem que compreender essa pessoa e perdoá-la para ser perdoado. Perdoá-la para não carregar as mágoas. Compreendê-la para poder ajudar. Quem julga, quem condena, não tem tempo para amar, não tem tempo para servir. A Madre Teresa tem uma frase linda, ela diz que as mãos que ajudam são mais sagradas que a boca que reza. Eu achei assim extraordinário essa colocação da Madre Teresa. Então vejamos, por que a gente vai ficar ofendido com uma pessoa que está desarmonizada, que não sabe o que fala? E ainda falou de nós, melhor ter falado de nós. Agora eu vou ver se realmente eu estou causando essa impressão também a outras pessoas. Porque se eu for ficar magoado, essa mágoa ela não fica só em mim, ela me envolve. E eu encho de mágoa. Aí vem Jesus falando assim, olha, porque a vossa boca fala daquilo que o coração está cheio. A pessoa que falam coisas boas, ele tira essas coisas da bondade que tem no seu coração. E as pessoas más buscam essas maldades no mau tesouro que está dentro do coração. Então nós precisamos fazer assim, eu tenho vícios. Mas a gente também tem virtude. Só que todos eles, tanto o vício quanto a virtude, eles estão assim à nossa disposição. Nós é que vamos fazer opção se vamos alimentar mais as virtudes ou se vamos alimentar mais os nossos vícios, os nossos defeitos. Nós estamos no mundo curativo, é nesse mundo que nós vamos nos curar dessas imperfeições, desses vícios. O ciumento vai ter sempre assim uma oportunidade de trabalhar o seu ciúme. E a pessoa tem ciúme, não é só ciúme de um companheiro ou companheira em relacionamento, de casamento.
A pessoa tem ciúme de tudo, a pessoa tem ciúme de filhos, tem ciúme de amigos, tem ciúme de qualquer coisa, a pessoa já fica assim, sabe, se colocando numa condição de sofrimento. A vaidade, a pessoa fica naquela assim, aí vem os salmistas, atribuem até o Salmo 23 ao rei Davi, que uma vez encurralado por um outro rei lá inimigo, ele então pronunciou esse Salmo 23, demonstrando uma fé gigante. Ele falou assim: o Senhor irá preparar diante de mim um banquete, diante dos meus inimigos. Entendemos que banquete é uma mesa farta, aonde nós vamos alimentar. Mas os inimigos estão olhando de lá, e com fome. Quem são os nossos verdadeiros inimigos? Nós estamos falando deles. São os nossos vícios, os nossos defeitos. E esse banquete não é representado por um banquete de carne assada e bolos, etc, etc. Fisicamente falando. O nosso inimigo, por exemplo, o orgulho. Como que alimenta um orgulho? A gente querendo ser melhor do que os outros, mais importante que os outros. Eu não sou qualquer um. Eu sou eu. Já ouviu falar em mim? Quando ouvem falar em mim, as pessoas tremem. Esse é o orgulhoso. E qual que é o banquete que será preparado? Um banquete de humildade para contrariar o orgulho, para humilhar o orgulho. Aonde a gente vai servir o menor. Jesus fez isso. Jesus serviu-se, né? Pegou uma toalha, uma vasilha com água, e foi lavar os pés de seus discípulos e falou: quem quer ser o maior? Sirva o menor. Eu faço assim. Então, o banquete é esse. Mesmo eu com aquela vontade de querer ser mais importante do que o outro, eu vou lá lavar o pé dele. Ele está me provocando, me gerando ira. A ira também é um inimigo. Então, eu vou compreender, eu vou me aproximar, oferecer os meus préstimos. Eu estou alimentando virtudes e elas irão se fortalecer. Os meus inimigos, os vícios, irão ficar com fome, se desnutrirão naturalmente. Continua existindo, mas tão fraquinho que chega a um ponto que deixa até de incomodar. Isso nós estamos falando nesse mundo. Mas o mundo pós-regenerador ainda irá continuar esses vícios perturbando, mas assim de uma maneira tão leve que a gente precisa fazer uma força para botá-los em ação. Vejamos hoje mesmo no nosso mundo de provas e expiações, tem muita coisa que a gente sabe que existe, que a gente poderia até fazer, mas não nos permitimos mais. Há muitas pessoas que são defensores de animais e são defensores assim, ferrenhos, dá até a vida por um animal, não permite que um animal morra, gasta dinheiro para fazer com que aquele animal tenha saúde. Essa pessoa, por ela jamais seria capaz de judiar de uma criação. Então, nesse mundo pós-regeneração, ainda ter a oportunidade dessas coisas. O mal ainda não jogou a toalha, ele está ali, raquítico, quase em coma, mas ainda está lá. Agora, nos mundos felizes, aí ele já morreu. Aí já não tem mais. Já não tem mais essa maldade. Então a gente está vendo que, à medida que nós vamos trabalhando assim, alimentando as nossas virtudes, ser virtuoso não é aquela pessoa que sabe de tudo. Um sábio também não é aquele que sabe de tudo. Ser virtuoso é aquele que está disposto a ajudar, a fazer o bem, que não permite maldade sair dele para machucar as pessoas, para magoar. É de repente assim um momento tão extraordinário na vida da pessoa que o bem que ele faz já o beneficia de imediato.
ele já sai assim com aquela satisfação de que eu fiz. Eu alimentei agora as minhas virtudes. Eu sinto o bem que fiz. Porque até, na verdade, a gente tem que entender que não é o bem que a gente faz o responsável para a solução do nosso caso. É o quanto de bondade nós colocamos no bem que praticamos. É o desejo de que as pessoas, por nosso intermédio, sejam beneficiadas de verdade e estão libertas para a vida. Não precisa reconhecer a bondade que fizemos. O nosso papel foi só estar na vida dessa pessoa no momento que ela mais precisava. É isso aí que nós precisamos entender. O quanto de nós está colocado no bem que fazemos. Aí sim faz a diferença. Porque eu faço bem e já estou imune para mesmo até uma ingratidão. Eu faço um bem e estou imune de mágoas porque a pessoa não aprendeu a lição que ensinei. E é muito importante a gente entender que quando o aluno não aprende, talvez a culpa seja do próprio professor. Talvez ela não teve acesso ao aluno. Às vezes nós fazemos uma bondade, mas a gente não abriu a porta acolhedora dos nossos sentimentos para a pessoa que ajudamos. Eu te ajudo lá. Você não pode nem saber onde eu moro, porque de repente você pode querer ir lá. Eu te ajudo, mas eu não quero que você... Eu venho até você, eu não quero que você vá até mim. Então, às vezes, a gente fica assim, imaginando... A pessoa, sim, o Emmanuel diz que entre a pessoa benfeitora, né, aquela que fez o bem, e aquele que recebeu a bondade, abre-se um acesso entre ambos que não fechará nunca mais. Olha que coisa maravilhosa. Quando causamos uma simpatia, e geralmente esses momentos se dão nos momentos assim difíceis, de muita dor. Quando a pessoa está assim, sem o necessário, às vezes enferma e abandonada, está aí a míngua. E nesse momento, aparece em nome de Deus, Deus encaminha para que alguém chegue ali naquele momento para assisti-lo. Então, não podemos perder de vista isso. A oportunidade que temos de ser a extensão da vontade de Deus. E nesse momento, essa pessoa tão grata pela assistência inesperada, mesmo que ela não ore a Deus, mas as nossas mãos operosas já fez a oração da bondade. E assim a gente vai passando adiante. Deus nos pratica nas pequenas coisas para nos aproveitar nas grandes causas. Um dia estaremos assim, com o mesmo tempo que hoje ajudamos a um, com esse mesmo tempo ajudaremos a milhares. Imagine o nosso querido Chico Xavier e a sua equipe espiritual. Alcançou quase que a humanidade inteira, mas uma grande parte dela fora beneficiados, consolados, convertidos a partir do contato com Chico Xavier através das suas obras. Quantos autores já escreveram obras que não teve alcance? Alcançou alguns. Chico Xavier alcançou uma multidão. Foi tudo nessa existência? Muito provavelmente que não. Ele já vem numa ascensão espiritual de há muito. Saiu dessa existência assim, deixando um enorme carinho para todos nós.
E nós que não somos assim um Chico Xavier, podemos ser nós mesmos. Podemos ser apenas eu e a minha boa intenção. E a oportunidade é agora. O bem que eu vou fazer agora, na solidão, no isolamento de alguém, pode ter um significado extraordinário e marcar assim os nossos destinos para sempre. É nesse momento que nasce assim a amizade sincera, o reconhecimento. Vejam bem, meus irmãos, nós estamos diante da vida para nos equacionar, nos fiscalizar. Precisamos, assim, então, fazer uma triagem em nós mesmos. Recomendação na questão 919A, falando da análise que ele fazia, Santo Agostinho, todos os dias ao dormir. Passava o dia todinho em revista para saber se ele não prejudicou ninguém, se ele não magoou, não é? Ou para corrigir isso, se desculpando, ou para se preparar para não cometer mais o mesmo equívoco. E mesmo assim a gente, já com conhecimento de causa, sabendo que não pode fazer, que não quer fazer, mas a gente ainda faz até sem querer. E sabendo, e com reconhecimento. Depois até a pessoa ainda pronuncia assim uma sentença. Eu sabia que não devia fazer. E fiz. Aí agora a consciência começa a cobrar. A consciência começa a cobrar. E a consciência de quem fez um mal maior, que não tem o conhecimento que já temos, a consciência dele não cobra. Há muito é cobrado daquele que muito recebeu. E nós precisamos entender que recebemos muito. Essa lição de que somos todos filhos de um mesmo Pai, que a gente não morre nunca, que a vida continua, que o bem retorna e que nós precisamos, assim, curar o mundo com a bondade que tem em nós. Nós temos que ser o elemento que nós queríamos ver na sociedade. Nós temos que ser aquele homem bom para que outros homens, através do nosso exemplo, que arrasta, pratiquem as mesmas bondades. E assim nós vamos curando a terra, através de cada célula curada. Às vezes a gente não dá conta de curar o corpo inteiro, mas curamos uma célula. E vai ser influenciando outras células. Quando menos esperamos, a terra já é um mundo bom, um mundo maravilhoso. Meus queridos amigos, eu peço nesse momento assim a cada um de nós que tenhamos um momentinho para refletir sobre nós mesmos. Nós viemos aqui para nos tornarmos melhores, esse é o nosso objetivo. Melhores do que somos, não é para nos tornarmos melhores que os outros. Não é disso. Nós precisamos nos melhorarmos para que os outros tenham uma pessoa melhorada no seu convívio. Vamos pensar mais sobre nós, nos nossos julgamentos. Quem julga, condena. Quem ama, ampara. Vamos fazer primeiro para que a vida nos devolva. Lembrando sempre que nós somos os autores do nosso próprio destino. A gente é que vai assim configurando o nosso destino, formatando esse nosso estar agora e depois. O Emmanuel diz que não precisamos saber, procurar um guia incorporado para onde nós estamos indo depois da morte. É só a gente olhar para o que estamos fazendo, que os nossos atos, nossas atitudes, nos dirão com muita propriedade para qual região da vida estamos nos dirigindo. Muita paz a todos, muita saudade. Qualquer dia a gente vai estar encontrando pessoalmente. Mas até lá, vamos por aqui mesmo, né? Estamos aprendendo um jeito novo de encarar agora esse novo normal. Acredito que essas lições irão ficar conosco para sempre. Que Deus seja com todos. Os nossos agradecimentos ao nosso querido irmão Paulo Cesário, por sempre estar nos ajudando nos trabalhos da nossa casa, com ensinamentos tão valiosos para a nossa vida. Muito obrigado, meu irmão. Meus irmãos, nesse instante nós estamos passando para a segunda parte da nossa reunião,
que é o trabalho do passe e da fluidificação das águas. Aqueles irmãos que desejarem já vão colocando um copinho de água, uma garrafinha d'água em cima da mesa, para o passe. E nesse instante nós convidamos o nosso irmão Dorival. Prezados amigos, vamos passar para a segunda parte do nosso trabalho, que é o passe magnético e a fluidificação das águas. Pedimos aos nossos companheiros que quiserem fluidificar a sua água, que as coloque sobre a mesa, porque os Espíritos do Senhor irão impregná-las com seus fluidos curadores. O remédio que irá nos fazer bem às nossas mazelas corporais e espirituais. Ó Divino Mestre Jesus, neste momento nós vos imploramos a vossa misericórdia infinita. Nestes momentos difíceis que estamos atravessando, momentos de crises de todas as naturezas, nós viemos rogar a Ti a proteção e as bênçãos, que nós possamos sair daqui mais forte, mais animado para nossas tarefas do dia a dia. Queremos pedir para todos os nossos companheiros que estão passando por dificuldades, somente com as pessoas das periferias, que estão dependendo da caridade pública, que todos nós possamos doar um pouquinho a fim de minorar o sofrimento do próximo. Queremos pedir para os hospitais, para os presídios, enfim, para todo lugar onde houver sofrimento. Queremos pedir para os lares desajustados, que a vossa luz, ó Divino Mestre Jesus, se estenda sobre todos nós. E rogamos ao nosso patrono espiritual, Eurico Barçanufo, e toda a sua equipe de trabalhadores do bem, que nos ampare e nos dê força para prosseguirmos em nossa jornada evolutiva. E assim sendo, amado Mestre Jesus, nós lhe rogamos as vossas bênçãos sobre todos nós, que vossos benfeitores espirituais possam nos amparar, dando-nos a força e a coragem para prosseguirmos. Oração pela suprema paz. Ó Tu, Senhor bondoso, criaste toda a humanidade dos mesmos pais. Desejaste que todos pertencessem ao mesmo lar. Em Tua santa presença, todos são Teus servos e todo o gênero humano se abriga sob o Teu tabernáculo. Todos se têm reunido à Tua mesa de graças e brilham pela luz da Tua providência. Ó Deus, és bondoso para com todos, provês a todos, ampara a todos, e a todos concedes vida de Ti. Todos os seres recebem faculdades e talento, todos estão submersos no oceano da Tua misericórdia. Ó Tu, Senhor bondoso, une todos, faz as religiões concordarem e torna as nações uma só, para que considerem-se todos como uma única família e tenham a terra como solar, que se associem em união e acordo. Ó Deus, ergue o estandarte da unicidade do gênero humano. Ó Deus, estabelece a suprema paz. Enlaça os corações, ó Deus. Ó Tu, Pai bondoso, extasia os corações com a fragrância do Teu amor, ilumina os olhos com a luz de Tua guia, alegra os ouvidos com as melodias da Tua palavra e abriga-nos no recinto da Tua providência. Tu és o grande e o poderoso, és o clemente, aquele que perdoa as faltas da humanidade. O autor é Baal-Lá. Divino Mestre Jesus, nesses instantes,
nós formos reiterar novamente que a vossa bondade infinita se esteja com todos nós. Queremos agradecer aos nossos amigos espirituais que aqui estiveram nos amparando, nos auxiliando nesse trabalho do passe, e que na próxima oportunidade poderemos estar juntos aqui novamente. Que a vossa paz, ó Divino Mestre Jesus, esteja sempre conosco, agora e sempre, e que assim seja. Nossos agradecimentos ao nosso querido irmão Dorival, trabalhador incansável da nossa casa. Muito obrigado, Dorival. Bem, meus irmãos, nós estamos chegando ao final da nossa reunião, sempre agradecidos a Jesus, a Deus, a espiritualidade amiga e a todos os irmãos que colaboraram com a nossa reunião na forma de intuição, na forma de oração. E para terminar a nossa reunião, nós convidamos a nossa querida irmã Jordana para a prece final. Um grande abraço a todos, uma boa semana, na paz de Jesus. Vamos fechar os nossos olhos, harmonizar nossos pensamentos com coisas positivas para a nossa prece final. Senhor Jesus, muito obrigada por mais uma reunião, por mais uma segunda-feira abençoada. É muito gratificante receber o seu auxílio, o seu remédio para a nossa alma, que são os seus ensinamentos, as suas palavras de luz. Que esses ensinamentos possam penetrar o nosso coração, a nossa mente, para que a gente consiga exercê-los no nosso dia a dia e assim caminhar rumo à evolução constante. Obrigado, Pai, pela espiritualidade amiga que nos cerca, que nos ilumina e abençoe a nossa reunião. Peço que o Senhor limpe tudo de negativo que possa estar em nossas casas, em nossos corações, em nossas mentes, que a gente consiga estar em paz de espírito para essa semana que se inicia. E assim, se porventura aparecer algum problema, a gente irá saber resolver com calma, tranquilidade e sabedoria. Peço que nossas casas sejam iluminadas, abençoadas e fiquem repletas de boas energias e que os bons espíritos nos acompanhem nessa semana. Obrigado, Pai, mais uma vez, principalmente pela oportunidade de estarmos aqui. Abençoe essa semana, abençoe a todos nós e que assim seja.